Oi, oi, tudo bom? Eu tô bem, e agora eu vou contar como me sinto e passei a enxergar o mundo agora que notei que amadurecer. Não totalmente, mas eu tô no começo desse processo. E achei que seria legal compartilhar isso com vocês. Pra começar, tô me identificando demais com as páginas e postagens de mais de 30 anos, em plenos 23. Você me preocupar? Agora, peço que curta, comenta, compartilha, inscreve e ativa o sininho. Agora, prepara as pernas porque vamos caminhar até a pracinha. Capítulo 1. Turma de 2017. Me formei em 2017 e já estamos em 2023. Nesse meio tempo, tantas coisas aconteceram e eu inclusive mudei. Não tanto por fora, e sim por dentro. Mas o restante dos ex-colegas, ex-ficantes, ex-amigos e atuais amigos parecem ter mudado mais. É esquisito, sabe? Ao mesmo tempo que noto que a idade está batendo na porta. Fiz um vídeo contando que a adolescência agora vai até os 24. Ironicamente, completo 24 anos esse ano e pela primeira vez tenho a mentalidade de alguém com mais idade, 25 pra cima. Não em tudo, mas logo vai entender. Não sei sua idade, não te conheço, mas vou tentar ser o mais claro e preciso possível, porque vai que quando chega aos 23 ou aos 25, tenha tirado um conselho útil. Não. Vou contar tudo como aconteceu, mas do ponto de vista de como pensei e me senti durante um rolê que eu dei esses dias. Pega da minha mão e bora lá. Eu tava de boas aqui em casa, tinha acabado de fazer xixi e iria lavar a mão, só isso, no tanque do lado de fora, quando de repente me chamam no portão. Foi uma situação que eu quis rir de nervoso, já que o portão era da fechadura estilo gatilho de Glock, então precisaria enfiar o dedo e puxar. Mas aí fiz uns malabares e puxei com o cotovelo, me deparando com meu grandioso amigo, Puto. Eu e ele nos conhecemos desde que o mundo foi criado, há bilhões de anos. Mais precisamente, desde que éramos bebês. Por isso, tínhamos muita intimidade e nos conhecíamos tão bem. Eu abracei ele, chamei pra entrar e finalmente lavei a mão. Foi então que ele me chamou pra dar um rolê na pracinha, uma que é cheia de dorgadas, mas tem uma vista linda do céu. E eu, como uma pessoa 100% sã e que honro meu apelido de S. Kennedy, aceitei S. Kennedy, porque é um trocadilho com o nome do Leon Scott Kennedy, como meu nome de registro, que, pra quem não sabe, é Sarah. E uma coisa que eu preciso comentar também, isso vai ser um pouco importante mais pra frente, é que assim, claro que não é 100% confirmado, mas minha amiga, ela é diagnosticada com TDAH. E nisso, ela falou, tipo, amiga, eu desconfio que você tem palacei e tudo mais, por isso, por aquilo. E aí eu fui vendo o vídeo do Luba, que ele tava com a psicóloga, e ele comentou sobre. E eu me identifiquei totalmente, além de tudo que eu já contei pra ela, do que tava de como me sentindo. Então é muito doido pensar nisso. E uma coisa mais irônica ainda, como eu falei, que isso vai ser mais importante, mas porque vai ser esse estado, é que essa erva em si é utilizada em estudos para tratamento de TDAH. Então, assim, como eu me senti é como ele age com quem tem TDAH. E isso é muito louco porque, como eu falei, eu não fazia ideia nem de uma coisa nem de outra. Então isso é muito, muito louco. Vamos voltar aqui. Aí, ok. Avisei pra minha mãe e pras minhas tias conselho de quem sabe das coisas. Se for sair pra qualquer lugar, deixa avisado ou ao menos registrado caso alguém precise de procurar depois. Leva o celular com GPS e rastreador ligados e boa sorte. Bom, feito isso, seguimos andando até a pracinha. Era um rolê meio tenso porque moramos no alto do morro e a pracinha era logo descida. Um rio que vai saindo da nascente até chegar ao lago. Então foi uma bela caminhada e nessa caminhada nós comentamos sobre o que estávamos fazendo da vida e o que passamos até então. Mas antes de chegarmos ao lugar, né? Mas, e antes de sairmos da minha casa, ele comentou da filha da amiga dele que tinha nascido faz pouco tempo e com poucos meses já falava e andava, praticamente. E esse praticamente é literal mesmo. O que causou um espanto de quando as novas gerações são mais intelectualmente mais inteligentes, né? E têm as habilidades mais aguçadas precocemente, ao contrário da gente que levou mais tempo. Claro que isso tem inúmeras implicações genéticas, evolutivas, alimentícias, todas aquelas coisas bem de nerd que eu não tenho tanta base pra sair comentando. Mas por hora, saibam disso. Seguimos depois da minha casa, direto pra casa da nossa amiga pra chamar ela, só que eu esqueci que ela estudava de noite na faculdade. Então, quando chegamos, soubemos que ela iria pra aula, mas teria tempo pra focar antes dela sair. Ela simples citação me lembrou quando éramos adolescentes, alguns anos atrás, e que nos reunimos na casa dela pra jogar, conversar, comer
assistir alguma coisa e que tudo parecia, apesar de caótico, horrível. Ele, curto período de tempo. Bom, a gente se reunia lá todo final de semana. Aula vaga, feriado, aniversário. Era nosso pequeno cantinho com uma casa na árvore de filme estadunidense. O avô do mistério do Scooby-Doo. Tantos acontecimentos em 3 anos seguidos, tantas experiências, tudo começou por nossa causa. A minha relutância e preconceito, a insistência e o humor dele. Preconceito me refiro a achar que por ela estar sentada e ter tido uma breve conversa com os meus inimigos, que ela era alguém ruim. Ela era alguém como eles e no fim ela era totalmente diferente. Ironicamente, ela sempre viveu perto da gente, mas nunca nos cruzamos. Nossas famílias eram amigas desde o tempo de nossos avós, mas nós mesmos nem sabíamos da existência dos outros. Pode ser o destino, o acaso, mas justamente quando eu e o Guto caímos na mesma sala, encontramos a Julie e depois daquilo veio a era LT, Eufória e Rebelde. Foi ali que tive minhas primeiras experiências, bebidas, jogos, brincadeiras de adolescentes primeiros e o pontapé para que eu frequentasse festas. Vivi bastante nesses 3 anos, que se deram de 2015 a 2017. Foram tantas experiências que dariam inúmeros vídeos. Ficávamos por horas até anoitecer, depois íamos para casa. Não lembro de metade dos diálogos, mas lembro da sensação, porque ela voltou quando nos vimos agora. Prestes a chegar oficialmente na idade adulta. Um universitário de design gráfico, outro confeiteiro vendedor de chocolate e eu, youtuber e tiktoker. Ok, o último exemplo foi meio bad vibes, mas vamos torcer que melhore. Mas antes de irmos ao ponto em questão, vamos a algo mais íntimo meu que vai contextualizar ainda mais e dar uma visão melhor dessa minha evolução. A solidão de 2013 e a autodescoberta. Diversidade vai identificar de primeira. 13 a 14 anos, um período cheio de emoções, assédio, machismo, xenofobia e bullying, além de homofobia. Então vamos aqui ao caso. Nessa época eu tinha saído da escola particular, faziam alguns anos, então entrei em uma outra em 2007 e saí no ano seguinte, entrando pela primeira vez em uma escola pública em 2009. E ali eu notei a diferença gigantesca entre os ensinos, já que em uma eu aprendi algo realmente, e na outra eu só perdi um ano inteiro por já saber tudo o que era passado, então ia só por isso. Por outro lado, na particular, minha timidez estava indo embora e eu estava tentando me socializar, mas assim que fui pra pública, minha timidez piorou e eu fiquei ainda mais introvertido e antissocial. Era um ambiente extremamente opressor em inúmeros sentidos, tanto pelo número quase duplicado de pessoas dentro de uma sala e de um pátio, além de não ser respeitada por ninguém, nem mesmo o professor. Quando falo isso é que eles juraram que eu sofri algum tipo de abuso em casa e que eu me chamava conselho tutelar. E meus pais obrigaram que eu saísse do casulo da introspecção e me tornasse extremamente falante, sociável, e depois próprios professores passaram a repudiar, sendo que era justamente o que eles reclamaram antes. Mas até essa forçação acontecer, eu fiquei por uns bons anos solitária, até ter alguns poucos amigos nesse meio, e meu amigo de infância, Guto. Não tínhamos contato por sermos de turma diferentes, o que isso significava que eu tive de fazer amizade sozinha e lidar com isso. Tentar vencer a timidez aos poucos por mim mesma, no meio de tantos extrovertidos e sociáveis, além de estar no início da minha descoberta, isso aos 9 anos de idade. Paralelamente, meu corpo estava se desenvolvendo bem antes que os demais, com pelos crescendo, você sabe onde, meus peitos crescendo também, o que era um tormento, além dos pelos engravados. Lembro também do dia que uma mulher de 27 estava fazendo um evento no pátio. Aí minha mãe falou que, falou com ela e falou que eu tava o pelo já crescendo, ela tava chocada que, eu tava tendo um pelo engravado, sendo que isso só acontecia a partir dos 20 anos. E aquela mulher, ela também ficou surpresa, no caso da mulher lá, e eu só fiquei me sentindo um alien. E se fosse só isso, já seria tudo ruim. Mas sempre tem como piorar, já que como estavam crescendo os pelos, eles coçavam mais especificamente onde fica o triângulo invertido, aquelas área, Então era uma situação muito desconfortável e que assim, era impossível não coçar. Eu já não me sentia péssima, ali foi a lápide pra ser enterrada de vez. Fazer amigos não foi tarefa fácil, mas até que eu consegui. Jenna, Emma, Suzy, Fred, esses foram os mais próximos que eu tive naquele ano. Principalmente o que tinha o mesmo nome que o meu, Primo. Éramos muito parecidos nos gostos, idade mental e humor. O ponto complicado é que um desses amigos, sem ser o único garoto, queria ser muito popular. E eu não julgo que não queria ser popular, No meu caso eu não queria, mas essa pessoa queria.
Já te respondo que eu não iria, porque eu odiava ser o centro das atenções e, ironicamente, virei youtuber. E já era meu sonho desde os 11 e só pude realizar aos 23, então é um desafio diário. Mas a Jenny queria ser popular e para isso ela sempre levava junto com ela a minha pessoa. E eu, como boa amiga, a acompanhava, é claro. E eu não contei um detalhe que pode ser importante ou não para essa história toda. Eu fiz parte das Mean Girls infantis, e não é meme. Basicamente, tínhamos a Regina George que mudava e desmudava no grupo de garotas, sendo aceitas apenas garotas magras, e na época eu me encaixava nesse padrão. Ao menos eram racistas, mas eram bem gordofóbicas. Os hobbies eram bem patricinha, mesmo sendo das ali pobres e classe média no máximo. Maquiagem, fofocas e é só que consigo me lembrar agora de, entre aspas, importante. Além de eu ter que decorar música da Barbie pra cantar junto com elas. Todas as coisas que eu realmente amava e eu cantava bem pra caramba na época. Todos diziam isso, pena que isso se perdeu com o tempo. Por conta disso, eu aprendi a identificar as Reginas George no futuro. Mas eu desobedeci uma ordem específica, não falar com as meninas gordas e menos ainda passar intervalo com elas. Mas eu simplesmente ignorava e permanecia. Lembra até do dia que a nossa abelha rainha ordenou que ninguém falasse com uma menina específica. Ela tinha brigado com ela ou coisa do tipo. E eu acatei no início, mas logo depois parei e acabamos nos aproximando mais. A Bia. Ao ponto dela ligar na minha casa e ficarmos conversando, algo raro e que só fiz com ela e com a Dani. Mas spoiler, que depois que fui pra escola pública, ninguém mais me procurou. Mas simplesmente, eu era uma pessoa que ia contra qualquer tipo de preconceito. O máximo era anti-garotos, literalmente saindo na porrada com alguns. Mas voltando aqui, eu sempre fui um moleque que até podia brincar de Barbie e tudo, mas meus gostos eram mais do que consideravam, entre aspas, o universo masculino. Anos 2000, não estranho esse tipo de pensamento atrasado. Tanto que quando comentei sobre uma cena de filme de terror específica, mas completamente fanservice pro safado de plantão, os garotos que ouviram isso ficaram me olhando como se eu fosse estranha e lésbica. Até tentei me explicar, mas não adiantou. E daquele ponto em diante, minha relação com a Jenny teria um distanciamento. E não por uma fome da parte dela, e sim pelos pontos que se tem. Ela queria ser popular e eu ser considerada estranha. Depois dali, eu fui mandada para uma sala que não conhecia ninguém praticamente, exceto o Guto. Mas ao menos fiz boas amizades. Passei pelo, entre aspas, primeiro amor. Entre aspas, porque antes dele eu tinha tido outros crushes, mas vou considerá-lo o primeiro oficialmente, já que eu tinha maior noção sobre, e pra surpresa de 0 pessoas, eu fiquei meio de apenas garotos. Além de uma síndrome de QI, que espalhou pra geral que namorava Pedro Sampaio. Vou apelidar assim e que me contava altas fofocas, o que ironicamente o próprio se tornaria meu crush depois, o Pedro Sampaio. Um cantor, mas o apelido que eu dei pra uma pessoa real, pra não revelar. Não lembro exatamente os detalhes, mas uma hora ela foi pega na mentira e nunca mais apareceu. E enfim, fiquei amiga dos rapazes, e esse fato se repetiria no último ano do ensino médio. Temos a mesma idade mental, no mesmo ano. O caminho pra casa era o mesmo. E teve o detalhe de que nossos pais nos chipavam, no caso, eu e o Damon. O Damon fictício de Vampire Diaries, porque os dois são padrões e bonitos. Na época, ele gostava de mim, e eu nem sequer sabia. Só odiava a Mônica e Cebola. Porque ele vivia me irritando, talvez eu soubesse, teríamos namorado naquela época, e por todo o período escolar, sei lá. Isso evitaria inúmeras situações pensando agora, e no momento que escrevi esse roteiro me deu vontade de chorar pelo gatilho e lembrar tudo de ruim que eu passei. Mas também não sei se realmente evitaria ou se só seria pior, conforme eu vou pensando mais nesse assunto. Mas vamos voltar. Conheci e passei a gostar de Lady Gaga, já estávamos em 2010, e eu não estou na mesma sala que a Suzy, Fred e Jenny. No máximo a Emma, se minha memória estiver certa, mas também agora alguém que vai se repetir nesse elenco, George. Éramos então o quarteto naquele ano, eu, George, Damon e Guto, e logo foi aumentando para Jessie e Julie, que eram melhores amigas desde sempre, e eu tenho pra mim que até a professora chipava eu e o Damon, pensando agora, mas admito que éramos fofos, apesar de sermos frenemies. Algo bem Rich Tozer e Ed Casper.